36. O toque da fé. Voltando de Gadara à costa ocidental, Jesus encontrou uma multidão reunida para recebê-lo e saudaram-no com alegria. Permaneceu por algum tempo nas proximidades do lago, ensinando e curando, dirigindo-se em seguida à casa de Levi Mateus, para se encontrar com os publicanos no banquete. Ali, Jairo, chefe da sinagoga, o achou. Esse líder judeu foi ao encontro de Jesus em grande aflição e se atirou aos seus pés, exclamando: "Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá." Jesus partiu imediatamente com Jairo. Embora os discípulos houvessem testemunhado tantas de suas obras de misericórdia, surpreenderam-se com sua condescendência para com a súplica desse altivo rabino. Contudo, acompanharam o mestre, e o povo o seguiu, ansioso e cheio de expectativa. A casa de Jairo não era longe, mas Jesus e seus companheiros avançaram lentamente, pois a multidão o comprimia de todos os lados. O ansioso pai estava impaciente com a demora. Jesus, porém, compadecendo-se do povo, parava em vários lugares para aliviar o sofrimento de alguns ou confortar o coração dos angustiados. Quando ainda estava no caminho, um mensageiro chegou abrindo passagem por entre a multidão, levando ao chefe da sinagoga a notícia do falecimento da filha e dizendo que seria inútil incomodar mais o mestre. As palavras foram ouvidas por Jesus. "Não temas," ele disse. "Crê somente e ela será salva." Jairo se aproximou mais do Salvador e juntos se apressaram para a casa dele. Os pranteadores e os tocadores de flauta já estavam ali, enchendo os ares com seus clamores. A presença da multidão e o tumulto contrariaram o espírito de Jesus. Procurou fazê-los silenciar, dizendo: "Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme." Eles se indignaram pelas palavras daquele estranho. Tinham visto a menina nos braços da morte e riram zombando dele. Pedindo que todos deixassem a casa, Jesus levou consigo o pai e a mãe da garota, e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e juntos entraram na câmara mortuária. Jesus se aproximou do leito e, segurando a mão da criança, proferiu brandamente, no idioma familiar de sua casa, as palavras: "Menina, eu te mando, levanta-te." Um tremor passou instantaneamente pelo corpo inerte. Voltaram as pulsações da vida. Os lábios esboçaram um sorriso. Os olhos se abriram como se despertassem do sono, e a menina olhou admirada para o grupo que a cercava. Ergueu-se, e os pais se aproximaram dela, chorando de alegria. No caminho para a casa de Jairo, Jesus encontrara entre a multidão uma pobre mulher que por 12 anos sofrera de um mal que tornava sua vida um fardo. Consumira todos os seus recursos com médicos e remédios para ser, por fim, declarada incurável. Entretanto, sua esperança se renovou ao ouvir falar das curas realizadas por Cristo. Teve a certeza de que, se tão somente pudesse ir até ele, recuperaria a saúde. Fraca e sofrendo, chegou à beira-mar, onde Jesus estava ensinando, e tentou passar pela multidão, mas foi em vão. Novamente o seguiu desde a casa de Levi Mateus, mas outra vez foi impossível chegar até ele. Começara a se desesperar quando, abrindo caminho por entre o povo, ele chegou perto de onde ela estava. Era sua grande oportunidade. Estava na presença do grande médico. No entanto, em meio à confusão, não podia falar com ele, nem vê-lo senão de relance. Temendo perder sua única oportunidade de cura, tentou se aproximar,
dizendo consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Quando Jesus ia passando, ela avançou, conseguindo tocar de leve na orla da roupa dele. No mesmo instante, sentiu que estava sã. Naquele único toque se concentrava toda a fé daquela mulher, e em um momento, a doença e a fraqueza deram lugar ao vigor da perfeita saúde. Cheia de gratidão, procurou se retirar dentre o povo. Mas Jesus parou de repente, e o povo parou com ele. Voltou-se e, com uma voz que se ouvia distintamente, acima do barulho da multidão, perguntou: quem me tocou? O povo respondeu a essa pergunta com uma expressão de surpresa. Empurrado de todos os lados, rudemente comprimido daqui e dali, como ele estava, parecia estranho fazer esse tipo de questionamento. Pedro, sempre pronto a falar, disse: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Jesus respondeu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. O Salvador podia fazer distinção entre o toque da fé e o contato casual da multidão descuidada. Essa confiança não passaria sem comentário. Queria dirigir à humilde mulher palavras de conforto que lhe serviriam de fonte de alegria. Palavras que seriam uma bênção aos seus seguidores até o fim dos tempos. Olhando para a mulher, Jesus insistiu em saber quem o tocara. Vendo que era inútil querer se esconder, ela se aproximou tremendo e lançou-se aos pés dele. Com lágrimas de gratidão, contou a história de seus sofrimentos e como tinha encontrado alívio. Jesus disse calmamente: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Ele não deu abertura alguma para a superstição, ou seja, para que se alegasse que havia virtude curadora no simples toque de suas vestes. Não fora pelo contato exterior com ele, mas por meio da fé que se firmava em seu poder divino que se realizara a cura. A multidão admirada que se comprimia em torno de Jesus não havia sentido qualquer acréscimo de poder de vida. Entretanto, quando a sofredora mulher estendeu a mão para tocá-lo, crendo que se restabeleceria, experimentou a vivificadora virtude. O mesmo ocorre nas coisas espirituais. Falar de religião de maneira casual, orar sem ter fome espiritual e sem uma fé viva, não vale nada. Uma fé nominal em Cristo, que o aceita meramente como Salvador do mundo, nunca trará cura ao coração. A fé que leva à salvação não é uma simples aceitação intelectual da verdade. Aquele que espera total conhecimento antes de exercer a fé não pode receber a bênção de Deus. Não basta crer no que se diz a respeito de Cristo. Devemos crer nele. A única fé que nos beneficiará é aquela que o abraça como Salvador pessoal, que se apropria de seus méritos. Muitos consideram a fé como uma opinião. A fé salvífica é um acordo pelo qual aqueles que recebem a Cristo se unem a Deus em aliança. Fé genuína é vida. Uma fé viva significa aumento de vigor e segura confiança pela qual a pessoa se torna uma força vitoriosa. Após a cura da mulher, Jesus desejava que ela reconhecesse a bênção que tinha recebido. As dádivas oferecidas pelo Evangelho não devem ser adquiridas com reservas, nem desfrutadas em segredo. Assim o Senhor nos chama a confessar sua bondade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Nossa confissão de sua fidelidade é o meio escolhido pelo céu para revelar Cristo ao mundo. Devemos reconhecer sua graça como foi revelada aos santos da antiguidade. Mas o que será mais eficaz é o testemunho de nossa própria experiência. Somos testemunhas de Deus ao revelar em nós mesmos a atuação de um poder que é divino. Cada indivíduo tem uma vida diferente da de todos os outros.
uma experiência que difere essencialmente das demais. Deus deseja que nosso louvor suba a Ele com nossa própria individualidade. Esses preciosos reconhecimentos para louvor de Sua gloriosa graça, quando confirmados por uma vida semelhante à de Cristo, possuem irresistível poder, eficaz para a salvação de pessoas. Quando os 10 leprosos se dirigiram até Jesus em busca de cura, ele lhes ordenou que fossem e se mostrassem ao sacerdote. No trajeto, foram purificados, mas apenas um voltou para dar glória a Deus. Os outros seguiram seu caminho, esquecendo aquele que os curara. Quantos ainda estão fazendo a mesma coisa? O Senhor atua continuamente em benefício da humanidade. Está sempre concedendo suas dádivas. Ergue o enfermo do leito em que sofre. Livra as pessoas de perigos invisíveis a elas. Envia anjos celestiais para salvá-las de calamidades, guardá-las da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola ao meio-dia. Mas o coração delas não é impressionado. Ele entregou todas as riquezas do céu para redimi-las, e mesmo assim andam alienadas de seu grande amor. Por sua falta de reconhecimento, fecham o coração à graça divina. Como um arbusto no deserto, não sabem quando vem o bem, e seu coração habita nos lugares secos do deserto. É para nosso próprio benefício que conservamos sempre viva cada dádiva divina em nossa memória. Assim a fé se fortalece para pedir e receber cada vez mais. Há mais alento na menor bênção que nós mesmos recebemos de Deus do que em todos os relatos que possamos ler sobre a fé e experiência de outros. O coração que corresponde à graça de Deus será como jardim regado. Sua saúde brotará rapidamente. Sua luz brilhará nas trevas, e a glória do Senhor será vista sobre ela. Lembremos então a amorável bondade do Senhor e a grande quantidade de suas ternas misericórdias. Como povo de Israel, juntemos nossas pedras de testemunho e sobre elas registremos a preciosa história do que Deus tem feito por nós. E ao recordarmos sua forma de lidar conosco em nossa peregrinação, com os corações receptivos em gratidão, declaremos: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo.